E a Ana hoje é conselheira da Sobrasa, né? Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Beijo pra Adriana. Teve agora há pouco no congresso na África do Sul, né, da questão do afogamento também. E a gente veio tratar de um tema hoje, pessoal, que ele é super pertinente para trabalhar, a questão da prevenção do afogamento, né? Lembrando que agora no mês de novembro a gente tem a Semana Latino-Americana de Segurança Aquática. A gente está num período de pré-férias, né? Férias é um período onde o pessoal sai para a praia, vai se divertir. E hoje a gente vai tratar de um tema que é a prevenção do afogamento, né, Ana? Como é que a gente poderia, na sua opinião, definir essa questão da prevenção do afogamento, Ana? Vamos lá. Boa tarde, pessoal aí. O Adriano, que falou coisa mais linda. Eu vivo falando coisa mais linda pra ele. Por isso que ele fica fazendo isso. Dando tchau aí pra todo mundo. Tchau não, né? Oi pra todo mundo. Boa tarde. Então, essa questão da prevenção, a gente precisa primeiro... Eu gosto muito de significar a prevenção, né? Então, ela é um conjunto de medidas que se antecipe aos riscos e previna contra algum mal. Quando a gente joga isso para o afogamento, a gente divide essa prevenção em alguns componentes, né? A natação é um componente desse guarda-chuva da prevenção. Ela é um componente importantíssimo, né? Só que ela não é o único quando a gente fala de prevenção. Então a gente fala também sobre informações sobre riscos, né? Conhecer os riscos dos diferentes ambientes aquáticos, né? No rio, quais são os principais riscos que eu tenho que conhecer para poder usufruir aquele ambiente da melhor maneira possível. No mar, a mesma coisa. Na piscina, numa represa, seja onde for, em qualquer ambiente aquático, eu preciso ter informações sobre o risco, né? Conhecer sobre o risco. Outro ponto é educar e se educar e educar para o entendimento de regras de segurança e o respeito à sinalização de segurança, né? Por exemplo, César, você vai na praia, César, surfistaço aqui, ele vai para a praia e aí, não sei se você já observou isso, tem a bandeira vermelha, né? Porque aqui no Brasil a gente sinaliza onde estão os riscos, né? Perfeito. Por exemplo, na África do Sul, onde eu fui em Durban, lá eles sinalizam o local que você pode entrar na praia. Aqui não, aqui como a gente tem muita gente, a dinâmica acontece sinalizando onde está o perigo. Muito bem, quando eu tenho essa sinalização ali de vermelha, mostrando, olha, tipo, não entra aqui porque tem uma corrente de retorno, onde tem gente? Na corrente de retorno. Por quê? Porque ali é o local mais, na verdade o local te dá a impressão que é menos agressivo, né? Porque você não tem a onda quebrando. Exatamente. Ali. E ali é o local mais perigoso. E na verdade, onde o surfista entra. Ele entra pela corrente de retorno. Exato. E o desavisado, ele acha que ali não tem nenhum problema e acaba sendo o local mais perigoso. Porque, né? Por surfista, a corrente de retorno facilita a entrada dele no mar. Agora, para uma pessoa que não sabe nadar, ela olha ali, tá tudo mais calmo, assim. Só que por baixo, aquela correnteza tá toda voltando e jogando lá pro meio do mar, né? Pro mar aberto. Então, é onde acontece o maior número de afogamentos nas praias. Mas aí, o que é bacana, então, a gente entender? Que a prevenção, ela não é só aprender autossuficiência na água. Isso é importantíssimo, mas todos os outros componentes também são. E desse prisma aí, partindo desse prisma, a gente vai falar de dois tipos de prevenção, né? A prevenção ativa, que é quando eu atuo mais estruturalmente. Então eu tenho uma tampa de ralo anti-sucção no fundo ali, no meu ralo de fundo, eu tenho uma porta que trava e impede que a criança, ou uma cerca, ou um portão, que impeça que crianças tenham acesso facilitado à piscina, quando eu não tenho nenhum adulto perto e atento, né? E todas essas outras questões de informação e estrutura. A reativa é quando eu já ajo naquela pessoa que está tendo um comportamento de risco, por exemplo, aquelas pessoas que querem mergulhar numa piscina que é muito rasa e querem dar aquele mergulho de ponta ou querem fazer aquele mortal. Normalmente o profissional que ele está já mais treinado e está atento, ele antecipa esse comportamento de risco e adverte, informa, adverte, e às vezes até na praia ele fica lá com o apito e tira a pessoa de onde está aquele ambiente de risco, né? Então tudo isso é uma prevenção reativa. Fora também as ações de resgate, de RCP e tudo mais. Mas hoje a gente vai dar foco, César, na prevenção ativa.
Tudo bem? Legal, Ana. Agora acho que é importante a gente enfatizar como é que eu faço isso, como é que eu faço esse trabalho, Ana, dentro do nosso mundo, né, das aulas de natação. Como é que eu posso trazer todas essas informações, esse know-how aí que você falou da questão da prevenção, como é que eu trabalho isso na minha aula de natação, Ana? Bom, então vamos lá. Acho que a primeira coisa é você entender onde para cada faixa etária, onde estão os riscos maiores, onde as crianças mais se afogam, tá? Hoje a gente vai dar foco no infantil, ok? Onde as crianças mais se afogam. Então, crianças ali, até uns 2 aninhos de idade, elas se afogam nas piscinas, ok? E na piscina de casa, na piscina residencial. Também acontecem incidentes assim em baldes, bacias, máquina de lavar, tendo um pouquinho assim de água já é o suficiente para que aconteça um afogamento. Tudo bem? Principalmente quando ela desequilibra e não consegue mudar a posição ou tirar o rosto de dentro daquela quantidade de água, seja ela pouca ou não. Muito bem. Os mais velhos, as crianças que já sabem nadar, elas se afogam muito no ralo de fundo da piscina, né? Porque elas já sabem nadar, então elas vão nadando próximo ali ao ralo de fundo. E se eu tenho uma piscina que eu tenho a sucção centrada numa única saída, né, no único ralo, ela vai ser muito maior. E é onde acontece, as crianças principalmente ficam presas pelo cabelo. E então como que a gente faz isso? A gente estuda onde acontece esse mal do afogamento e depois leva as informações de comportamento mais seguros e dentro da piscina a gente transforma isso em ação, né? Com autossuficiência na água, das habilidades assim para melhorar a competência dessa criança na água e as informações para os pais de quais são os comportamentos mais seguros diante dos riscos apresentados. Esse é o primeiro estudo que a gente faz para montar uma atividade que realmente possa fazer um significado para essa criança, para esse pai que está recebendo a informação. Legal. E que tipo de dica você daria, Ana, para a gente ser um pouco mais eficiente ali na nossa piscina, no nosso dia a dia de aula? Você tem alguma dica para isso? Alguma coisa nesse sentido, Ana? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, por exemplo, no pai. O que eu posso fazer que chegue informações para os pais? Então eu desenvolvo algum material com teoria ali, né? Que a gente chama de a parte teórica, que é onde vai informação sobre risco. Aqui na metodologia a gente fez, no mês das mães, a gente fez piscina mais segura, mamãe mais segura, piscina mais segura. E aí, ali a gente fez um material sobre rios e sobre mares. E ali a gente falou sobre os riscos desses ambientes e depois a gente falou sobre os comportamentos. Aliado a isso, a gente fez um quiz. Depois de fazer uma palestrinha para os pais, a gente fez um quiz, César. Legal. Que dava para o pai lá a alternativa A, B e C. E aí a gente jogava uma pergunta que foi falada ali, né, com as informações. O pai levantava junto com o filho, a mãe, né, ou a família, levantava a plaquinha do que era a resposta correta. Quem acertasse ia marcando o ponto e ganhando estrelinhas. E depois ele já tinha ali uma tabelinha de 1 estrelinha, amigo da prevenção, 2, 3 estrelinhas, parabéns, você agora é um grande amigo da prevenção, e assim ia. Depois de tudo isso, César, a gente convidou a família inteira para ir para a piscina. Legal. E fez as ações de habilidades básicas para essas crianças mais novas, que é o fundamental. Primeiro, que ela não beba água. Então a gente trabalhou o controle respiratório. Segundo, que ela consiga se manter na superfície da água, ou seja, ou na sustentação ou flutuação dorsal, alguma coisa que dê essa habilidade, torne essa habilidade de se manter em cima da água um pouco mais fácil de ser realizada. E outra coisa é ela ter facilidade no deslocamento. Entendi. Mas você sabe, César, a gente ensina tudo isso na piscina, né, pessoal? Mas a gente não tem como garantir que isso, que a criança consiga transferir esse aprendizado que ela teve na piscina, que é um ambiente muito mais controlado, que ela vai conseguir transferir tudo isso para o mar ou para um rio, que eu digo que tem vontade própria. Esses ambientes a gente nunca tem certeza de como eles estão.
A gente tem assim um diagnóstico aproximado, mas a gente não tem certeza. Então, não dá para você falar assim, eu faço isso, por isso o meu aluno pode ficar sozinho. Não, não pode ficar sozinho. Criança nenhuma pode ficar sozinha, tá? Quanto mais ela sabe nadar, melhor, tá? Mas isso não quer dizer que o adulto que vai acompanhar essa criança, seja ele quem for, possa não ter atenção naquele momento que eles estão em qualquer ambiente aquático, tá bom? Nada substitui a atenção e um comportamento baseado nas regras de segurança que a gente coloca. Legal. Ô Ani, você tem algum exemplo prático disso? De como trabalhar isso? Alguma coisa prática, alguma atividade, algum jogo, alguma brincadeira, alguma coisa que a gente consiga desenvolver na nossa piscina? Tá, então vamos lá, pessoal. Assim, olha, para as crianças mais novas, eu gosto muito de contar uma história, tá? E aí, por exemplo, esse ano, César, a gente anota tudo, a gente se programa, a gente planeja, assim como eu planejo aula, a gente se planeja também, né, César? Eu acho que isso é um respeito com você que está assistindo a gente. Esse ano, César, eu desenvolvi um teatro, tá bom? Que vai ter uma interação entre os bonecos, que chama Liga da Prevenção de Afogamento, tá? Então ali, para aquelas crianças até uns 6, 7 anos, depende muito, porque minha filha tem 12 anos e adora. Então, você que sabe em qual turma você vai colocar e que vai ser bacana, tá bom? Então ele vem com um roteirinho de uma história que acontece num vale, onde acontece o mal do afogamento. E aí nesse vale tem uns amigos que se juntaram para fazer alguma coisa para acabar com esse mal de afogamento. E aí eles conheceram um super-herói chamado Dr. Espinho, que desenvolveu um antídoto contra o mal do afogamento. E aí a história vai se desenrolando. E aí, para que você possa interagir com as crianças, uma forma bem simples é pegar lá os seus bonequinhos, se você tiver, os mascotes, ou usar os nossos, fiquem à vontade, tá bom? E interagir com eles. Então esse aqui é o Gustavinho, olha o que a gente fez, tá? Todos eles são personagens, o Kim e a Tatá. E esse aqui, César, dá uma olhada. Legal, hein? Esse aqui é o Dr. Espinho. Dr. Espinho? Tá? O Dr. Espinho é o nosso super-herói que a gente desenvolveu, baseado ali no Dr. Spielman, que é o nosso grande mestre aí na arte de prevenção, tá? E que eu tenho o prazer de trabalhar com ele na Sobrasa. Muito bem, então a história toda se desenrola ali com ações pensadas em diminuir o afogamento infantil. E aí eles criam a Liga da Prevenção dos Afogamentos, e o Dr. Espinho aqui é o nosso herói principal da história, junto com os outros amigos que pensaram em tudo isso, né? Então é bem bacana ali a interação, a criançada gosta. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer uma espécie de luva e bota o rostinho de cada herói ali, faz a interação com a criança. Você pode fazer fantoche, usa a sua imaginação, você pode fazer o que você quiser, tá bom? Outra coisa que a gente fez, César, foi esse aqui, ó, pessoal. Gibizinho, hein? Deixa eu ver. Só. Não sei se dá pra ver, porque tá ao contrário, mas esse aqui é um gibi Amigos da Prevenção. Fala que vai ter pra baixar junto com o resumo da semana. Esse material, César, vai estar junto com o resumo da semana para download gratuito, tá bom? Qual que é a história dele? Tem algumas perguntas ali, Vi. Se você vê alguma, assim, você pode passar perguntando, pra mim, pessoal. Tá Se bom? tiver pergunta aí, fica à vontade. Qual que é a ideia dele, César? Eu começo a aula lendo esse gibizinho curtinho que fala dos cuidados. O foco dele são nos cuidados, ok? Então mostra o perigo e já mostra um cuidado que você pode fazer. Então assim, o que é bacana? É legal o professor pegar esse gibi, sentar com a criançada numa roda, ler para a criança de uma forma interativa, perguntando e falando e tal, dando ênfase assim nas personagens, né, e tudo mais. Quando você acabar de ler, a gente vai tentar uma coisa que a gente nunca tentou antes na história da metodologia, que é o seguinte: o César vai mudar aqui a posição da câmera para mostrar para vocês. Mudar aqui, depois que eu li o gibi para a turma, aí, César, eu vou convidá-los ainda na roda a montar uma piscina segura, uma piscina mais segura. Olha que bacana. Pessoal, vamos ajudar a Pro a montar
uma piscina mais segura? Primeira coisa que eu falei, quando vocês estiverem na piscina, é muito divertido ir para a piscina, não é? Nadar é muito divertido, muito bem. Mas quando eu vou para a piscina, eu não posso ir, eu tenho que ir quando tiver um adulto junto comigo. E aí pode ser minha mãe, pode ser meu professor, pode ser uma pessoa que me acompanhe, um adulto. Tem que ser um adulto que fique de olho em mim e de preferência até brinque comigo dentro d'água, que é muito mais divertido. Se eu estiver na piscina do clube, olha, a piscina do clube, ou em algum resort, alguma coisa, eu preciso ter o guarda-vidas. Olha aqui o guarda-vidas. Esse cara aqui é um cara muito importante. Ele sabe tudo de segurança. Então, escute as orientações desse cara aqui. Respeite. Outra coisa, a piscina que eu vou, ela tem um ralo. Vamos pôr um ralo na nossa piscina? Essa tampa de ralo vai deixar a minha piscina mais segura. Olha que bacana. Muito bem. Aí, outra coisa, quando eu ver alguém precisando de ajuda, o que eu faço? Vamos tentar ligar para os bombeiros? Olha aqui, ó, 193. Então você pode, se você vê alguém precisando de ajuda, você pode jogar um material flutuante para essa pessoa. E se não tiver nenhum adulto perto, você pode pedir para alguém, ou, lógico, se tiver algum adulto perto, pedir para ele ligar para o 193. Se for um guarda-vidas, você chama o guarda-vidas. Se for um outro adulto qualquer, avise e mostre onde está acontecendo. Para isso, a gente às vezes precisa treinar a criança, ela reconhecer uma pessoa que está se afogando. Isso é muito importante dizer para todos que nunca, nunca brincar de pedir socorro. Nunca. Porque se um dia tiver realmente acontecendo alguma coisa, muitas pessoas podem não acreditar. Muito bem. Mas para minha piscina ainda ficar mais segura, pessoal, aqui eu tô fazendo sozinha, né, galera? Mas é legal que vocês deem as coisas na mão das crianças e elas vão montando a piscina segundo a sua orientação. Mas sabe, se a piscina estiver trancada ou se ela tiver uma cerca, ela vai ficar mais segura ainda. Então, a gente foi falando de tudo isso. Então, falamos aqui do nosso querido guarda-vidas, um profissional essencial, como profissional de natação, que é essencial para as pessoas, para a gente, para esse mal do afogamento. E aí, olha que bacana, parabéns, nós deixamos a nossa piscina mais segura. Gente, papelão, foto que eu peguei na internet, coisas que eu fiz aqui, tá? E aí, após a gente finalizar essa ação aqui com as crianças, a gente vai para a água. Aí lá na água, a gente vai fazer as ações que deixem as habilidades aquáticas cada vez mais, com maior qualidade de execução. Principalmente o controle respiratório, para ela não beber água e para ela conseguir se deslocar, também olhando para onde está o lugar mais próximo que ela possa se segurar. A sustentação para que ela consiga acenar quando ela precisa de ajuda e assim vai, tudo bem? O deslocamento, variação de deslocamento, isso tudo é fundamental. É claro, César, se você quiser voltar... Posso voltar aqui, Ana? Nós estamos voltando. Muito obrigada. Acho que o nosso teste ficou bacana. Aqui. Aê, só um instante, pessoal. A Vitória tá ajudando a gente aqui. Aí. E o que é bacana? Obrigado, Vitória. Você adequar tudo isso à faixa etária, à compreensão da criança. As crianças pequenas, a gente tem que falar, para todas as crianças, a gente tem que falar muito com o pai. Mas as menores, principalmente o bebê, tem algumas ações que você pode ir condicionando essa criança de forma positiva, né? Aí ela ficar sentadinha na piscina e só entrar na piscina quando o pai ou a mãe ou alguém que ela conheça convidá-la a entrar na piscina. Isso também é uma coisa que eu aprendi com a Sandra Rossi, aliás, um beijo para ela, que eu acho isso muito bacana e ela fazia isso muito bem com os bebês ali da aula dela. Mas o que eu acho bacana, vamos informar a família. Então, qual que é a ação, qual que é o objetivo de cada um? Falar o seguinte, a escola ser o principal centro de disseminação de informação de prevenção. O professor ser aquele cara que tem 100% de atenção na criança, certo? Enquanto a criança estiver com ele dentro da água. E passar para o pai que quando a criança estiver com ele em qualquer ambiente aquático, que ele tem que ter a mesma postura.
E esse professor também é um cara que tem 100% de atenção na criança e que também treina para emergências aquáticas. Se acontecer alguma emergência dentro da escola dele, ele precisa saber como ajudar. Tudo bem? Para a criança, o que a gente espera? Que ela aprenda e continue nadando sempre e que ela também respeite as sinalizações e as orientações de segurança. Então a gente educa para isso. Tudo bem? E para os pais, a gente leva informação para que essa informação influencie positivamente na mudança do seu comportamento de risco. Porque tem muita família, quando está na praia, faz ingestão de álcool, come alimento muito pesado, a criança está brincando na beira, às vezes a pessoa está conversando no celular, ou fica tirando foto, ou está filmando o próprio filme lá, o filho lá, e de repente acontece alguma coisa, certo? Então eu acho que todos esses cuidados a gente transfere lá para as aulas. Legal, né? Você falou aqui do público infantil, né? Mas essas atividades práticas aqui, e para os alunos um pouco mais velhos, assim, você tem alguma outra dica, alguma outra sugestão, alguma coisa nesse sentido? Então, para os mais velhos, a gente está trabalhando muito agora em tentar divulgar o Sport Life Saving, que ele tem uma série de provas que foram baseadas no salvamento aquático. Então a gente fez agora jogos, alguns joguinhos assim que tem muito o trabalho de cooperação, né? Um jogo de cooperação onde todo mundo ali tem a sua parte, sua função nesse jogo. E após, qual que é a ideia? Contextualizar o jogo, falar das regras desse jogo, falar da importância de um colaborar com o outro para que o grupo todo se dê bem. E ao final do jogo, qual que é a ideia? Você sente com esses alunos e explique para eles os perigos que acontecem na faixa etária deles e quais são os melhores comportamentos para ele ter diante de uma situação adversa ali que aparecer. Legal, Ana, muito importante esses pontos que você colocou, né? Como trabalhar essa questão da prevenção, né? O que é a questão conceitual, como trabalhar isso desde o público infantil até o público de alunos um pouco mais velhos. Vocês podem ver que são atividades simples de se fazer, né? Essa piscina que a Ana montou aqui, muito legal. A gente trazer isso em prática para vocês, né? Eu queria saber se tem alguma pergunta aí, Vitória, alguma... Eu já vi algumas perguntas, mas eu não consegui ler. Perguntaram para quem está começando agora a aula. É bom passar essas dicas de prevenção, já ir inserindo essas aulas de prevenção, ou tem um tempo certo? Não, eu acho que a prevenção é a base. Acho não, tenho certeza. Eu acredito nisso, César. Você? Eu acho também. Eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de segurança aquática, o aluno, prevenção, ele iniciou a aula de natação dele ali, o professor já tem que passar as primeiras orientações. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer, eu vou falar o que eu faço, tá bom? Mas a primeira coisa que eu faço com um aluno que eu acabo de receber e a família é explicar sobre as regras do funcionamento da academia. Então, quanto mais acontece esse entendimento básico aí das regras, de acordo com cada faixa etária, porque se eu tenho uma criança de 3 anos, eu vou passar uma regra fundamental para ela. Esperar o professor entrar na água para ela entrar na água, ok? E ficar sentadinho e só levantar quando o professor chamar. E pedir licença para sair. 3 coisas. Então, tudo que ela quiser fazer, ela tem que pedir. E isso, quando você vai condicionando a criança a essas 3 regrinhas principais, você já conquista muito com elas. Com os mais velhos, é que eles sempre gostam de desafiar, né? Ver se você tá olhando para eles, por exemplo. Quantas vezes eu já não tive aluno que eu pedi para fazer alguma coisa, ele saiu nadando e aí nadou qualquer outra coisa e depois eu chamei a atenção e ele falou assim: eu fiz isso só para ver se você estava prestando atenção em mim. Então eu acho que o começo, desde a primeira aula, explicar as regras de prevenção para as famílias, o funcionamento da sua escola, isso é fundamental. Isso dá para o pai, assim, poxa, aqui existe uma preocupação real com o meu filho, ele não é só um número. E para a tua escola, agrega um valor espetacular, porque ali a primeira coisa que você faz, eu falo assim, é da segurança. Depois é de como essa criança... qual vai ser essa evolução da criança, porque ela precisa aprender a nadar. A gente ensina a competência aquática para prevenção de afogamento em paralelo com o aprendizado da natação. A gente não precisa separar nada, a gente pode fazer tudo junto, César. Uma ideiazinha
simples, certo? Do jogo para os mais velhos, eu fiz uma vez, gente, eu pus o nome de mar aberto, tudo bem? Tirei todas as raias da piscina e aí eu juntei 2 turmas, a minha turma com a turma do outro professor. Tirei touca, tirei óculos, eles estavam só com maiô e aí qual que era a ideia? Coloquei todos numa borda da piscina e ao meu sinal eles tinham que nadar rodando, contornando a piscina, sem colocar o pé no chão, sem especificação técnica de nada algum, do jeito que eles queriam. Aí durante 5 minutos, César, a cada sinal que eles ouviam, eles tinham que mudar de posição. Ou eles podiam flutuar, ou eles podiam mudar de posição e mudar o nado, o que eles quisessem fazer. Eles só não podiam colocar o pé no chão. Ao final, ali, a gente foi conversando com eles, ó, por que a gente fez isso? Qual que é a importância de eu conseguir me deslocar por mais tempo ou numa distância um pouco maior para eu poder ficar mais seguro ali, de repente, diante de uma situação de risco, né? Por que eu preciso saber nadar sem o óculos? Qual que é a importância de mudar de posição? Puxa, porque se você fica cansado, você vai para uma outra posição, você já consegue descansar um pouco e aí vai, tá bom? Tem uma pergunta ali, Ana, do Marcos Borges. Peças de roupa é válido? Peça de roupa é super válido, a gente trabalha nas nossas aulas, semanas. O Marcos está perguntando, e quando o pai interfere nas aulas, Ana? Como é que a gente tem que se importar? Vocês têm muito pai presente aí na ambiente da piscina? Como é que a gente faz, Ana? O que você sugere? Isso é um papo bem bacana. Até a Ju que está assistindo a gente, beijo Ju. Ela tá no grupo da Sobrasa ali, muito bacana. A gente teve uma discussão sobre pai presente na aula e o pai que assiste do lado de fora e tal. Quando você vai para a Austrália, não existe pai fora do ambiente da piscina, tá ok? O pai tá lá, mas ele não interfere na aula. Agora aqui, se o pai está interferindo na aula, é porque eu acredito que a gente está deixando brecha. Quanto mais o pai confia no trabalho que está sendo realizado e vê a evolução da criança, tanto em nado quanto em postura, sabe, de educação mesmo, de comportamento dele diante de um ambiente aquático, mais ele respeita você, professor, ou o coordenador, ou o dono da escola. E mais ele vai falar bem da escola do filho dele. Então é uma teia, que é uma rede que vai conectando as coisas. Então, com relação a pai interferir na aula, escuta primeiro esse pai. Não vai dando resposta pronta para ele, porque você vai deixar ele mais irritado ainda. Deixa ele falar. Falou e tal, aí você conversa com ele, pai, por favor, vamos centrar ali o centro da aula, a autoridade, não estou falando autoritarismo, tá? Estou falando autoridade central, tem que ser o professor. Porque daí a criança tem aquele espelho ali naquele ambiente. Fora dali, o espelho dela tem que ser o pai. Por isso que a gente também precisa convidar esse pai para vir para dentro da água, se espelhar no que a gente faz. E por isso que a gente tem que ser exemplo, né, Sérgio? É legal, Ana. Eu vou até dar uma dica aqui. Quando eu trabalhava na Academia do Gustavo, eu começava as minhas aulas de natação com o público infantil e reunia todas as crianças ali, os pais às vezes no ambiente ali de fora. Eu falei, turminha, a gente vai começar a aula e vamos dar tchau para os papais. Tchau, papai! E aí as próprias crianças, junto com o professor, dando tchau para os papais. E os papais se tocavam, poxa, será que eu tenho que sair mesmo? Né? Então era uma maneira lúdica que eu encontrava para tirar os pais ali daquele ambiente. Eu acho isso bem bacana. Eu acho que quanto mais a gente tiver a família na escola, melhor. Tá? Eu não gosto de família afastada, que pra você achar a mãe demora 1 ano. Não, eu gosto da família ali, enfiando o dedo assim, ó, falando, não gosto disso, não gosto disso. Eu prefiro eles dando sugestão e opinando, do que o pai que não fala nada e passa um mês e ele sai da sua escola. Então é importante a gente estar sempre revendo os nossos processos baseados no que o nosso público pede. Perfeito. Né? E aí a gente precisa ter um argumento forte de base, desde como a criança se desenvolve motora, afetivamente, socialmente, como ela se relaciona, né? Que é o social, como ela se relaciona e o que ela gosta de fazer. Né? Eu acho que isso vai
vai criando essas conexões e vai dando para você subsídio para fazer atividades que sejam mais pertinentes e o pai veja a evolução, e aí ele vai ficar lá no cantinho, lá no lugar dele, se você gosta que eles fiquem fora do ambiente, ok? Depende da regra da sua academia. Tem academia que permite, não tem certo e errado, o que vai é a conduta, tá bom? A conduta que você tem diante das situações. Sempre deixa, a dica que eu dou, deixa o pai falar. Pai precisa falar, né? Eu também sou mãe e às vezes eu falo assim, César, deixa eu falar. E fala. E falo, nossa, como eu falo. Então, mas precisa falar. E você escuta. Depois que você escutou, você fala, mãe, nós fazemos isso por conta disso, disso e disso, por isso que o seu filho vai se desenvolver assim, assim, assado. Pronto. Quando você... Não é simples, tá? Eu sei disso. Lidei com um pai 15 anos como coordenadora esportiva de um colégio. Eu sei como é. Mas a gente precisa se ater a esses detalhes e deixar o pai falar, tá bom? E trazer ele pro nosso lado. Legal, mandar um abraço ali pra Priscila. A Priscila tá sempre. Lá de Araranguá, A Santa Priscila é Catarina. impressionante. Grande abraço lá pra ela. É impressionante. Ela tá com a gente. Eu vou baixar só pra pegar meu... Tá bom, tá bom. Gente, eu acho que a ideia desse terceiro dia era mais ou menos esse, passar essas informações aí do conteúdo, né, da prevenção do afogamento. A gente vai aqui para as considerações finais. Alguma observação aí, Ana? Algum ponto aí pra gente finalizar a nossa live? Adoro falar, César. Eu sei que você fala, por isso que eu tô te perguntando. E olha, gente, eu quero agradecer o meu amigo César, que tá aqui ao meu lado. Foi ele que me contratou aqui pela metodologia. A gente trabalhou quase 2 anos juntos, né, César? Como assessor e tal. É isso aí, Obrigada por você estar comigo aqui hoje. Imagina, estamos aqui. Consideração final, galera. Eu escrevi algumas coisas, então eu vou dar uma lidinha aqui pra vocês. O que eu penso? Que a gente tem que tornar o nosso ambiente de trabalho organizado para que ele fique mais seguro e tornar esse nosso ambiente de trabalho um centro de disseminação de informação de prevenção, ok? Outra coisa, vamos praticar e incentivar a prática da natação, né? A gente, professor, a gente é o principal espelho. Se o aluno vê a gente nadando, mais ele quer nadar, mais ele confia no nosso trabalho. Outra coisa, vamos aprender bastante, a gente, professor, sobre os riscos dos ambientes aquáticos, para a gente ter mais argumento para falar para o pai, para melhorar o comportamento dele, né? Quando a gente estiver dando aula, vamos dar foco total no nosso aluno, vamos evitar ficar de costa, conversar, ficar tirando foto, filmando. Isso é tudo muito bonito, eu não sou contra, mas a gente tem horas para fazer isso e não todos os dias. Isso é uma sugestão, tá bom, pessoal? Outra coisa, enfatize a importância de respeitar, entender e respeitar as regras de segurança e a sinalização, né? É fundamental a gente falar de sinalização, porque ela tá lá na sua cara e você está fazendo o contrário, né? Então a gente tem que tomar isso, cuidado. E outra coisa, César, é quando você identificar alguém precisando de ajuda, saiba como agir sem se colocar em risco. Então, se você for alguém precisando de ajuda, olha, César, tem gente te mandando abraço. É o Kenison, o grande Kenison lá de Brasília. Semana que vem tô aí em Brasília, tô por aí, vamos tomar um café, Kenison. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve. Parabéns. E pra fechar, pessoal, então assim, como que eu ajudo sem me colocar em risco? Primeiro, eu vi que tem alguém precisando de ajuda, não vai lá e tenta pegar, a não ser que seja um adulto pegando uma criança, é diferente, mas um adulto pegando um adolescente ou um adulto pegando outro adulto, se você não sabe o que fazer, não faça. Jogue um material que flutue. Se você tiver uma corda, joga. Se você tiver uma boia, joga. Uma prancha, um pedaço de isopor, uma garrafa PET vazia, né, César? Sim. Promova essa sustentação do cara na superfície e chama ajuda. Se não tiver guarda-vidas, liga para os números de emergência da cidade que você mora, tá ok? Legal, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, as últimas informações aí. Lembrando, pessoal, esse material vai estar disponível para vocês, né, no Gibi, para download gratuito. Exatamente, no conteúdo.metodologiagb.com.br/live, semana de live. A gente só reformar isso aí, amanhã às 15 horas, o William vai estar com a gente. Certo. Legal? Deixa eu só retomar aqui, teve um professor, eu não sei se foi professor ou professora, que perguntou sobre o mortal, tá? Cara, não. Entendeu? Olha o que aconteceu comigo. Um dia um aluno meu, naquele tempo que você deu, eu deixei eles brincarem, e eu sempre tô dentro da piscina, deixei eles brincarem.
Pois ele saiu da piscina, chamou a mãe dele no vidro, a mãe foi ao vidro, e ele falou assim, olha, foi lá na borda e deu um mortal, levantou e falou, e a mãe dele? Esse dia deu certo. Mas se o pé dele der uma escorregadinha para trás, ao invés dele ir para frente, ele vai para cima e quando ele cair, ele cai na borda. Então assim, naquele dia eu tirei ele da piscina, sentei com ele, longe dos amigos. E conversei com ele da seguinte forma, Felipe, meu lindo, titia ama, mas não faça mais isso, porque um errinho seu, você vai se prejudicar profundamente. Aí falei numa linguagem que ele entendia ali, ok? Então depois disso ele nunca mais fez, a mãe entendeu, conversei com a mãe, porque o que parece uma brincadeira boba é o que tem maior número de incidentes em piscina, são o entorno, no entorno da piscina com brincadeira de empurrar, de brincar de ficar mais tempo embaixo d'água e de dar esses mergulhos em piscinas rasas e mortais. Então a gente, desde já bota como regra, tira o não da frente e coloca o nunca, sabe? Já seja mais direto. Nunca dê mortal. Acabou. Ok? Eu faria isso. Legal, Ana. Obrigado aí mais uma vez. Vamos Valeu, finalizando, parceiro. né? Um beijo pra aí. todo mundo. Um beijo, um que abraço. assistiu. Amanhã o professor William vai estar aqui com vocês. Arrasando. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço. Beijo. Beijo. Tchau.